Olá, eu sou o professor João Martins Larraz, coordenador dos cursos de Gestão e Negócios da Faculdade Novo Milênio, e neste momento damos início ao novo normal, primeiro Congresso Interinstitucional e Multidisciplinar, uma parceria das faculdades Promove, Kennedy de Belo Horizonte, Novo Milênio Vila Velha do Espírito Santo e o Centro Universitário Unisantana de São Paulo, instituições que prezam por inovação, empreendedorismo e qualidade no ensino. Aproveite e siga as nossas redes sociais. E por falar em educação de qualidade, não podemos deixar de citar a nossa campanha do vestibular do segundo semestre de 2020. Faça hoje mesmo sua prova online e garanta descontos exclusivos. Para mais informações, acesse os sites das faculdades e siga abaixo. Eu tenho uma grata satisfação de convidarmos agora o palestrante Heron Pimentel, que é perito judicial contador, atende a magistratura capixaba, é assistente técnico, atendendo também a escritórios de advocacia e instituições financeiras. Ele é sócio da Mota e Pimentel Cursos Particulares, palestrante da educação continuada, todas as áreas do curso de perícia, atuante conjuntamente na assistência técnica com outros profissionais. Também é o idealizador da startup Calculadora Judicial na área de cálculos periciais e finalista da competição nacional Desafio Brasil, realizado pela FGV, e aluno do curso de Direito da Faculdade Novo Milênio. O tema proposto para esse momento é a perícia judicial e extrajudicial, perspectivas e expectativas do mercado de trabalho pericial em face às inovações tecnológicas e da crise econômica. Pois bem, Heron, quais as perspectivas e as expectativas que o tema de hoje nos proporcionará? Olá, Gilmar. Olá a todos que nos ouvem. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer grande participar do evento desse. 4 instituições de ensino de grande porte do nosso país. E, principalmente, eu quero dar os parabéns por estar fomentando conhecimento, algo fabuloso, né? Que, geralmente, a informação nos últimos tempos tem sido tão escassa, é importante a gente estar oportunizando as pessoas de ter acesso a um conteúdo relevante desse. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a perícia, né? O assunto proposto. A perícia é um assunto que, durante muito tempo, foi um assunto mais restrito a poucos. Inclusive, o mercado também é bem restrito, um mercado onde poucos tinham oportunidade. E, graças a Deus, nos últimos anos, esse mercado ele vem se popularizando. O mercado está se abrindo aos poucos. Não é como nós gostaríamos, mas o mercado tem recebido novos profissionais a todo momento. E antes, propriamente, da gente entrar nesses detalhes, professor João Martins, sobre as inovações, sobre o que a inovação impacta diretamente no nosso trabalho, bem como nesse novo normal que nós estamos vivendo, é importante a gente pontuar para quem nos ouve, para quem nos vê, o que seria a perícia, bem como as oportunidades que resultam, que existem nesse universo da perícia judicial. Vamos lá. Nós sabemos hoje que no Brasil nós temos 100 milhões de processos. São 100 milhões de processos judiciais e, como nós sabemos, o juiz, quando ele precisa de um conhecimento técnico, quando o juiz ele não domina uma matéria específica, ele nomeia um profissional para o auxiliar ali naquela matéria específica. Heron, é importante a gente, quando norteia, a gente fala sobre perícia judicial, a gente não pode esquecer, né, fundamentalmente, uma premissa constitucional e, especialmente, particularmente, o nosso Código de Processo Civil brasileiro, né, o tão conhecido e chamado CPC 15, né, o novo Código de Processo Civil. Ele traz ali como um arcabouço, um delimitador sobre perícias no nosso país, a partir do artigo 464 a 480, aí, nessa linha, ele tece os comentários e aí ele tem a via mestra, né, o grande fio condutor de como a perícia, seja judicial ou a extrajudicial, que é que você está se referindo, né, como ela começa. Então é muito importante a gente tecer para os nossos ouvintes, né, as pessoas que nos assistem nesse momento, para os operadores do direito, operadores da administração, das ciências contábeis, das engenharias, e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive para o leigo, né, para você que é aluno, para você que é aluno dessas 4 instituições,
muito grandes, né? Faculdade Novo Milênio, Faculdade Promove, Faculdade Kennedy, o Centro Universitário Uni Santana, uma idealização maravilhosa dessas instituições e trazer conhecimento, trazer tecnologia para o cotidiano. A contemporaneidade é necessária, né? A cientificidade e o mercado de trabalho tem que andar junto. Então, muito importante nesse momento a sua fala e mais uma vez eu te agradeço. Ok. Olha, importantíssimo essa fala do professor João Martins, porque eu trabalho há muitos anos na área da contabilidade, da perícia contábil, e eu faço um adendo aproveitando o gancho do professor João Martins. Como a gente está num bate-papo aqui com quem pretende ingressar num curso superior, ou quem já está, ou mesmo quem já formou. Como contador, ao atuar na parte judicial, na perícia judicial, eu senti o interesse, por exemplo, agora já mais velho, depois de muitos anos já de formado, eu sou aluno da Faculdade Novo Milênio. Então, quer dizer, eu estou indo para o 4º período, olha a importância de sempre nós estarmos estudando, nos especializando, buscando conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Mas voltando aqui, pegando o gancho na fala do professor, o Código de Processo Civil, ali no 464 até o artigo 480, ele oportuniza ao juiz, quando precisar de matéria específica, e aí a gente já vai aproveitar e vai falar, Heron, em quais áreas do conhecimento podem ser nomeados peritos? Na perícia contábil, na parte econômica, a administração tem demanda, a parte de engenharia, inclusive a parte não só de análises estruturais, mas muitos engenheiros também, eles se arriscam, né? A gente brinca que se aventura na área do cálculo, porque o engenheiro é bom de cálculo, então ele percebe a oportunidade no mercado da parte financeira, previdenciária e trabalhista. Nós vemos hoje muitos engenheiros atuando como profissionais nessa área. A perícia médica, a perícia da assistência social, uma coisa pouco divulgada também. O assistente social tem uma boa demanda como profissional que pode atender o juiz em demandas judiciais ali. E a perícia, ela não é só... A perícia, efetivamente, ela é judicial, mas a nossa área de atuação, como profissional, ela vai além do âmbito judicial. Como assim, Heron? Em cada processo que corre na justiça, em cada um dos 100 milhões de processos hoje, nós temos o juiz, né, comandando ali o processo, encabeçando o processo, dizendo o direito, né, e temos o autor e o réu, temos duas partes. Então, o que acontece? O perito, quando há necessidade de um profissional que tenha conhecimento específico, o juiz, ele vai solicitar, ele vai nomear um perito para ser auxiliar dele ali, mas para atender as partes também. Então, a perícia tem a figura do perito, mas também cada parte, tanto o autor quanto o réu, eles podem sim indicar assistente técnico. Eu acho que o 465, artigo 465 fala ali que é dada oportunidade às partes de indicar assistente técnico, bem como de apresentar os seus quesitos. Então, nós, como profissionais, você vai me perguntar, Heron, como então eu poderia atuar futuramente nessa área da perícia judicial? E eu te digo, você pode tanto atuar como perito, sendo aquele que é nomeado pelo juiz, que está vinculado ao juiz, que recebe pela justiça, que dedica o seu trabalho ali às partes, bem como também o assistente técnico, que é a figura daquele profissional que ele é contratado pela parte, ele vai defender o direito do cliente que o contratou e vai receber diretamente do cliente. Você vai me perguntar, Heron, mas assim, na justiça, em quais áreas eu posso atuar? Eu vou falar, os exemplos que eu for dar, eu atuo na área contábil, eu faço a perícia contábil e financeira e alguma coisa também na parte previdenciária. Alguns exemplos que eu vou dar aqui, eu vou falar no universo que a minha é comum, porque é um exemplo mais fácil, mas a perícia, ela afeta, ela abrange a maior parte do conhecimento. Então, você que pretende ingressar numa carreira, num curso, olha, eu quero fazer ciências contábeis, eu quero fazer economia, saiba que tem essa visão, já antes de começar, ou ainda que você já esteja no meio do curso, já esteja cursando a faculdade, aí é importante você olhar com certo carinho
para essa área do conhecimento, porque é uma área que tem uma demanda boa e é uma área muito abrangente. Então, na justiça, a gente pode atuar na justiça comum, que é o fórum, o tribunal que a gente conhece. A gente pode atuar na justiça federal e nós podemos atuar basicamente na justiça do trabalho. Então, são 3 esferas. Nesse universo de possibilidade, nós temos 3 esferas de atuar, e o professor João Martins vai dar uma pincelada, ele que é advogado e contador, ele vai dar uma falada para a gente nesse universo aí. Heron, a gente sempre compartilhando as ideias, é importante falarmos isso, e de forma especial agora para os discentes, para os alunos, né? Especialmente para os alunos de ciências contábeis. Haja vista que para esse profissional, ele militar na área de perícia contábil, ele, além de lograr êxito no bacharelado em ciências contábeis, né, está formado, está graduado, ele precisa se submeter ao exame de suficiência contábil. Inclusive, excepcionalmente, a gente falando aqui de questões expectativas, perspectivas, mercado de trabalho, mudanças tecnológicas, pela primeira vez, né, o Conselho Federal de Contabilidade idealiza um exame de suficiência que vai ocorrer agora na segunda quinzena do mês de agosto. As inscrições já estão abertas, aí o edital vai ocorrer de forma virtual, de forma online, inédito, né, no nosso país. Então, para que o profissional de ciências contábeis exerça com louvor o mister da perícia, ele precisa de ter êxito no exame de suficiência contábil, na sequência fazer uma prova específica para perícia ou auditoria independente, ou seja, não basta apenas estar inscrito nos quadros do Conselho Federal e nos conselhos regionais. Precisa de estar habilitado por uma prova técnica específica para exercer essa função. É importante a gente colocar isso de forma bem clara, né? É um mercado de trabalho muito interessante, muito importante e que merece aí esse destaque. Ótimo, muito bem apontado aí. E aí, retomando, então, percebam, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem, a importância de nós estarmos em constante estudo. Então, uma vez iniciados os estudos, né, tenha certeza que o que nós faremos constantemente é continuar estudando, fazendo uma graduação, fazendo uma pós-graduação. E, assim, é importante, como o professor João Martins falou, sempre estar em contínua evolução, mesmo porque alguns órgãos de classe exigem isso. Você faz uma prova, né, você depois tem uma outra avaliação que é feita para poder atuar, bem como também o Conselho Regional de Contabilidade, ele exige dos profissionais um programa de continuação, de educação continuada. Eu até tenho oportunidade de ministrar, já tive oportunidade de ministrar esse curso. É um curso onde os profissionais ali da área da contabilidade, eles anualmente precisam fazer um quantitativo de 40 horas, no normal 40 horas, esse período agora está um pouco reduzido, mas é importante a gente ter em mente esse constante aperfeiçoamento. Uma vez iniciado na área, a gente está estudando, e não só a nossa área também, né? Você pode ser um médico, mas você vai estar imerso no direito, você vai ser um economista e vai estar imerso no direito. Então, percebam como que o direito e a contabilidade, o direito e a assistência social, tudo eles andam conjuntamente quando nós fazemos essa convergência na perícia judicial e na assistência técnica. Voltando aqui, então, nós podemos atuar no Tribunal de Justiça, na Justiça Comum, que a gente fala Justiça Estadual, são os fóruns das cidades. Nós podemos podemos atuar na Justiça Federal. A Justiça Federal, ela tem prerrogativa de julgar as causas, por exemplo, para mim, quais causas você atua mais? A parte previdenciária é forte, a parte previdenciária é muito forte, a parte das instituições financeiras, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, as causas são julgadas na Justiça Comum, porque é uma empresa, é uma sociedade de economia mista. Já a Caixa Econômica, como é uma empresa pública, a prerrogativa de fazer o julgamento de Justiça Federal. Então, percebam a sutileza, a gente tem que conhecer. Mas, assim, o que eu quero passar é sem vender um mercado fácil, porque não é tão fácil, depende de estudar, depende de certificação, depende da gente se apresentar no mercado, mas
o profissional que coloca no seu coração, o profissional que pretende entrar no mercado muito amplo, tá? Herói, tem uma pergunta aqui, a gente agradece a participação nas nossas redes sociais, nos siga aí no Instagram, nos siga também no YouTube, no Facebook, todas as redes sociais. E a pergunta vem aqui do professor Roger. Olha que interessante, o professor Roger pergunta, Heron, podemos pensar que a função de perito é uma das possibilidades de atuação para os bacharéis de Ciências Contábeis de Direito? Sim, ótima pergunta, agradeço aí o professor Roger. O que acontece? O mercado, igual eu disse, o mercado da perícia, professor Geomati, foi um mercado que durante muito tempo parece que houve assim, uma coisa para ter uma reserva de mercado. Inclusive, quando eu comecei a ministrar cursos há um bom tempo atrás, eu ouvi de alguns colegas dizendo, olha, mas você vai abrir vaga, né? Vai colocar mais gente para o mercado. Eu falei, gente, quanto mais pessoas habilitadas, mais o mercado fica bom. Então, para você que pretende cursar, fazer, né, o bacharelado em Ciências Contábeis, eu sou contador de formação, né, atuo, tenho muitos anos aí formado, atuo há mais de 10 anos na área pericial, e eu falo sim que é uma área excelente e uma área que hoje ainda é pouco explorada. Né? Como eu disse, as pessoas parecem que têm no imaginário, professor Giamatti, que é uma coisa distante, uma coisa que só seres especiais assim alcançam, mas o cidadão comum, aquele que batalha, gente simples igual eu, que vem de origem humilde, estudando na instituição de ensino, já fazendo o seu curso, né? Já cursando a faculdade ali de uma forma efetiva, prestando atenção, é muito importante. No caso do bacharel em Direito, até um tempo atrás, a gente estava discutindo isso, porque, na verdade, o mercado você tem que ver, no caso, com a AB. Mas eu vejo na prática, professor Roger, muitos bacharéis em Direito atuando, sim, por exemplo, na área documental ou na área grafotécnica, por exemplo, de análise de documento, de falsificação. Eu vejo, na prática, muitos profissionais da área do direito atuando, mas é importante sempre a gente ver os limites que a OAB, que o Conselho impõe, mas é uma área ampla, uma área boa de atuação aí para a gente, né? Heron, a gente tem que lembrar também que o profissional do direito ele não vai atuar como perito, mas ele pode atuar como um assistente técnico. Não é? A importância de destacar isso. Então, há mercado para essas áreas. De igual forma, né, todas as áreas das ciências sociais, as áreas de exatas, aqui eu destaco os cursos de gestão da Faculdade Novo Milênio, curso de administração, curso de ciências contábeis, logística, de recursos humanos, abre nicho, abre mercado para participação nestas áreas. Né? Haja vista que, como você falou, a dinâmica do processo judicial, quem é o dono da causa ali, quem é o grande condutor da causa é o magistrado. E ele precisa de pessoas, seja o contador, inclusive também um administrador, é bom a gente ressaltar. Há muitos casos em que há uma necessidade, há uma lide, né? Há um conflito de interesse processual. Sim. E o magistrado observa que ele não pode deixar a figura do diretor, do presidente, daquele executivo à frente daquela entidade, daquela organização. Então, ele vai nomear, ele pode nomear aí um contador, pode nomear um administrador, até um advogado, né? Inclusive. Então, são vieses muito importantes que a gente está trabalhando aqui, a gente está falando, sendo exaustivamente repetitivo, no sentido de mercado, né? As pessoas estão se graduando, se capacitando, se desenvolvendo, mas a importância de nós enxergarmos esse mercado. E possibilidades, Heron, salvo algum engano, a gente está acompanhando essa dinâmica, esse pós-pandemia, a gente vê cenários aí que virão muitas demandas e batalhas judiciais certamente ocorrerão a nível mundo, né? E o Brasil se inclui nesse patamar aí, ou seja, haverá ainda mais possibilidades, mais um nicho de mercado para a atuação da perícia, seja ela judicial ou extrajudicial. Você concorda que essa linha aí a gente tem essa vertente? Com certeza. Professor Giamatti, eu vou aproveitar aqui, que é uma coisa interessante, para não perder o raciocínio, a pergunta foi pertinente, você pegou um gancho bem legal aí. O que acontece? O Código de Processo Civil, que a gente chama de novo Código de Processo Civil, né? A gente que está na área, apesar dele ser de 2015, não é tão novo assim, mas as leis a gente sabe que, para uma lei, uma mudança recente,
e a carência de implementação gradual. Agora não me recordo de cabeça, mas tem um artigo que anteriormente, na versão anterior do código, dizia que o profissional perito é o profissional que é de nível universitário. E hoje, o novo Código de Processo Civil ele traz que algumas outras profissões que não bacharelado, que não graduação pode atuar. O corretor de imóveis, por exemplo, tem cursos técnicos que podem atuar nessa área. É difícil acontecer? É mais difícil acontecer. Mas, ainda assim, a gente tem que estar preparado, porque existe essa possibilidade de algumas áreas do conhecimento ainda ter essa possibilidade de atuação, até nível técnico, os cursos de gestão também, na parte de administração, que detém conhecimento específico, que é muito importante, e às vezes o profissional, ele entra no mercado, ele entra na faculdade, e a gente que já estudou, né, professor João Martins, a gente sabe o quão difícil é olhar para o mercado e ver oportunidade. Eu falo, na perícia, mais uma vez falando, não vendendo facilidade, mas na área da perícia judicial, e tanto na parte extrajudicial também, tem muita coisa, tem muito mercado para a gente atuar, né? E assim, dando continuidade aqui, na parte financeira, por exemplo, a gente tem 2.500 instituições financeiras. Então, você que é administrador, que quer cursar administração, economia, ciências contábeis, engenharia, você tem um mercado aí para atender um universo grande, né? E o professor João Martins, que é advogado, ele sabe bem que as instituições financeiras são muito demandadas. Então, assim, há um mercado grande nessa área para a gente atuar, né? Hoje, o IBGE, na última divulgação que ele fez, tem um apontamento lá de 750 mil instituições sem fins lucrativos. O que é isso? Associações, federações, sindicatos, conselhos patronais de classe, ou seja, existem 750 mil entidades no mercado. Então, eu, por exemplo, agora, perceba, não como perito, atuando como assistente técnico. Um advogado, por exemplo, um contador, um economista, ele pode oferecer o seu trabalho, lembrando que cada classe possui um código de ética. E aí, dentro do código de ética, você vai se apresentar para o mercado, fazendo um material informativo bacana, né, demonstrando ali o seu conhecimento, não vendendo. A gente não pode mercantilizar, a palavra é essa, nós não podemos mercantilizar nosso conhecimento, né, mas nós podemos nos apresentar, sim, para o mercado ali. E, por exemplo, um sindicato com 10 mil professores, eu posso atuar como assistente técnico, atendendo demandas por exemplo, associação dos professores da cidade tal. Tem que ser uma cidade maior para ter 10 mil professores, mas eu posso participar do clube de vantagens, né? As associações têm clubes de vantagens, você se cadastra como profissional e pode fazer trabalhos ali. Que tipo de trabalho? Aí eu vou entrar num trabalho específico que é da minha área. Por exemplo, dentro desses 10 mil profissionais, professor João Martins, por exemplo, eu posso ter uma quantidade grande que tem um financiamento habitacional e que acha que a sua prestação está alta. Então, assim, você pode oferecer, dentro ali do que a gente falou, essa questão de você oferecer um produto que você preste esse serviço. Outra coisa, eu tenho um carro, acho que a prestação do meu veículo está alta. E, assim, é um mercado muito grande, muito bom, que, inclusive, até hoje em dia, é pouco explorado. Até mesmo as pessoas que entraram na área da perícia judicial, eu vejo que as pessoas focam muito ali, ficam muito específico nessa área, servindo a justiça, estando vinculado ao processo, mas se esquece que existe todo um universo aqui fora, eu brinco assim, universo extrajudicial. E aí, se você alguém pode perguntar, né, Heron, como então eu posso atuar? São outras coisas específicas. Você pode atender o cliente, e aí eu até vou pegar um gancho para o professor João Martins aqui, que ele é advogado, contador e advogado, mas ele vai falar bem sobre isso. Um exemplo, supondo que existe uma demanda que a parte entenda que ela tem um direito, mas ela acha que eu estou pagando uma prestação alta. O que a gente faz? Antes de ingressar com uma ação, efetivamente, nós fazemos um estudo prévio, um estudo preliminar. E você que está nos ouvindo,
que já está cursando, ou que formou, já está formado, ou que pretende entrar, já sabe que existe esse mercado. Você pode fazer um estudo preliminar para ver se realmente aquele profissional tem direito. Uma vez feito esse estudo preliminar, supondo que o resultado não seja bom, olha o incremento que o nosso trabalho traz para a vida do advogado, por exemplo. Imagina o advogado entra com o processo, o autor vai pagar custas processuais, vai pagar o honorário do advogado, chega lá no final, aquela causa não deu resultado financeiro, econômico nenhum. Se a gente faz um trabalho preliminar, a gente já nem entra com a ação, porque a gente mostra advogado, e aí eu como contador, você como futuro economista, futuro administrador, engenheiro, enfim, você como futuro profissional, você pode falar, olha, João, autor, olha, eu não entraria com esse processo baseado nessa análise aqui. E aí eu pediria ao professor João Martins para comentar a importância do trabalho do assistente nessa questão da parte preliminar, da análise preliminar. O que isso impacta na vida do advogado? Fala para a gente. Heron, é bastante elucidante o que você está dizendo, e a gente deve sempre ressaltar aí o cabimento, né? A gente chama sempre o cabimento. É possível a gente acionar, demandar judicialmente? Eu posso buscar uma composição extrajudicial, uma composição amigável. São duas das possibilidades que nós estamos aqui discutindo. Mas tudo, sobretudo, para que isso ocorra na via judicial ou na via extrajudicial, é importante fazer essa análise prévia. Nós temos um carinho, né? O carinho que eu digo é o discernimento, o foco e verificar se as possibilidades jurídicas, as possibilidades administrativas, análise de contratos, é muito importante, profissional, de conhecer a matéria, o ramo do direito, seja esse profissional da área da contabilidade, seja da administração, da engenharia, da medicina, enfim, é importante conhecer a hermenêutica, conhecer a legislação, porque aí sim, na interpretação, ele vai verificar se é cabível o direito do cliente dele. Ou seja, para a gente não ingressar com uma aventura processual e não termos o êxito, não lograrmos êxito. E dentro disso que eu estou falando, nós temos uma pergunta aqui, inclusive da nossa aluna, né, Mariana Silva, que é uma aluna, inclusive, concluinte agora no próximo semestre, Ciências Contábeis. Ela faz a pergunta aqui, ó, Heron, veja bem, qual a maior dificuldade para exercer a função de perito? Heron, eu vou passar essa pergunta para você. Então, professor João Martins, é interessante, porque essa questão da dificuldade de começar como perito. Eu até gravei agora recentemente um curso, sou professor também do portal ProPerito, um curso específico de perícia, enfim, e a gente gravou esse curso e eu falei sobre isso. Para quem está pretendendo ingressar como perito, iniciar o trabalho como perito, eu vejo que é um caminho mais demorado um pouco. Então, a aluna perguntou aí a dificuldade. Eu acho que, assim, é um pouco a dificuldade de ingressar. E aí, pegando um gancho até no que o professor João Martins falou, qual que seria essa dificuldade? Olha, você tem que formar, vou falar no universo do contador, que eu sou contador. Ao se formar, você tem que pegar seu diploma, tem que fazer uma prova, né? E tem que se qualificar. Uma vez se qualificando, você vai fazer um currículo, se cadastrar no site do tribunal e esperar ser nomeado. Então, assim, para mim, a dificuldade maior não é nem a dificuldade técnica, igual a aluna perguntou aí, é a dificuldade da demora. Então, assim, nós sempre aconselhamos começar com o período judicial. Heron, quem então pretende ingressar nessa carreira, adentrar por esse caminho aí, qual que é o melhor caminho? Ainda que demore um pouco inicialmente, professor João Martins, a melhor forma, eu digo, é entrando como perito. Por quê? Porque aí você vai ter uma musculatura, você vai desenvolver bagagem e até mesmo uma coisa que o mercado espera, que é, de certa forma, um prestígio que a nomeação, ou seja, o juiz confia no Heron. Se o juiz confia no Heron, o mercado também
deverá confiar no Heron. Então, basicamente é isso. Eu vejo, não é difícil. Assim, não é uma coisa muito simples, mas eu acho que muitos se perdem no meio do caminho, professor João Martins, por conta da não perseverança, porque demora um pouquinho. Mas, assim, aproveitando a oportunidade, nós temos assistência técnica. Então, você pode dar o seu nome para entrar como perito, para ser habilitado a atender demandas judiciais, para estar no confiança do juiz ali, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, um contador, ele pode ser assistente técnico, atender as partes, tanto o autor quanto o réu, ele pode atender essas partes como assistente técnico, que aí, como assistente técnico, você já entra mais no mercado, você já está mais direto, você consegue, inclusive, perceber já uma remuneração mais rápida. Isso, assim, vamos ser bem honestos, né? O dinheiro não é tudo, mas é um fator muito importante de incentivo, né? É importante aqui, Heron, a gente fazer um destaque aqui na sua fala, que foi a pergunta do Felipe Antonoff. Obrigado, Felipe, pela sua participação. Ele pergunta, né? Após a graduação, como iniciar a carreira de perito? A gente até falou há poucos instantes, se você tiver uma formação na área de ciências contábeis, o bacharelado, é necessário lograr isso no exame de suficiência contábil e, na sequência, fazer uma prova técnica para exercer a função de perito na esfera contábil. Se for na administração, a gente precisa verificar junto ao Conselho Federal de Administração as dinâmicas, as precisas. Aí você tem a questão da perícia em si e a questão você ser um assistente técnico. Heron, acho que a gente precisa fazer uma explanação rapidamente, a diferença, né, de perito e também do assistente. A gente vem falando isso, mas é importante, nesse momento, especificarmos a função do perito e a função do assistente. Professor João Martins, então, eu resolvi, assim, trazer até meio que um bônus, que inicialmente a ideia seria falar sobre a perícia. Mas, como eu já conheço a sistemática, inclusive as perguntas que foram feitas agora, elas confirmam isso, que as pessoas ainda hoje, elas vêm com dificuldade, uma certa dificuldade de acessar esse mercado. E eu digo, Felipe, não é difícil. Por exemplo, você que é engenheiro e que está nos ouvindo agora, você que pretende fazer assistência social, o que acontece? Você formou, você não precisa, só o curso de ciências contábeis que te exige a certificação ali, a prova. Mas os demais cursos se preparar. E aí eu indico uma pós-graduação, por exemplo, numa instituição de ensino como as que nós estamos participando agora desse evento, para você ir além. Mas eu sou obrigado a falar que não é obrigado. Uma vez formado, uma vez sendo bacharel, você não precisa de especialização. Você não precisa de ter um diploma de especialização. É óbvio que você vai precisar se especializar. Mas eu trouxe esse plus aí, esse bônus, para trazer dentro do universo da perícia, nós temos a questão do assistente técnico, que é esse profissional que não vai estar ligado direto ao perito, ao juiz como perito, mas ele vai atuar dentro de um processo judicial, atendendo ou o réu ou o autor. E percebam, cada processo judicial que existe, eu já comentei isso aqui, são 3 oportunidades para a gente. Uma como perito e 2 como assistente técnico, ou do réu ou do autor. Heron, isso é fácil? Você então está falando, eu falo sempre isso, não tenho na minha fala que eu amo o que eu faço. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu gosto muito. E assim, às vezes a minha fala fica uma coisa meio fácil, não é fácil. Mas assim, a maioria das pessoas que se preparam e procuram conhecimento e entram no mercado, elas conseguem. E eu te falo, quem passa essa barreira, esse muro, ele consegue acessar um mercado muito bom, ainda pouco explorado e que remunera, sim, muitíssimo bem, dando, inclusive, professor João Martins, uma flexibilidade na atuação. Hoje, os processos, por exemplo, já entrando nessa parte da inovação aí tecnológica, eu até peço para o professor que fale aí, vamos já entrar nesse assunto. Por exemplo, hoje, antigamente, o professor João Martins lembra, não é tão velho assim, né, professor? Mas os processos corriam fisicamente. Como assim, Heron? Cada parte, e o juiz também fazia petição e ia colocando no processo. Tinha aquela pilha de papel e cada vez que nós precisávamos
movimentar aquele processo, a gente tinha que ir até a justiça, voltar com o processo, analisar no nosso escritório, depois, fiz a petição, juntei o laudo, a gente tinha que ir de volta. E olha que interessante, e já caindo no assunto do impacto que a inovação tecnológica traz no nosso meio. Como esse processo agora, não 100%, tá? Mas como esse processo, ele está correndo já, boa parte dele eletronicamente, Heron, o professor João Martins, quando atuando como advogado, ele não precisa de sair daqui, da cidade dele, e ir até uma cidade de 100 quilômetros. Ou então, ainda que seja na sua cidade de atuação, você não precisa se deslocar até o fórum, gastar estacionamento, e investir um tempo ali esperando na fila para pegar o processo e depois devolver. Olha como a inovação tecnológica ela influencia tanto negativamente quanto positivamente. Nesse caso, acho que o professor João Mário vai concordar que o processo eletrônico ele traz um ganho maravilhoso, porque esse tempo que a gente gastava e investia, né, é um tempo que de deslocamento hoje a gente não tem mais, e isso a gente pode investir em leitura, em novos trabalhos, e eu queria que o professor João Martins dissesse para a gente qual que é o sentimento em relação a esse impacto aí, o que ele percebe com o processo eletrônico. Heron, e a todos que nos assistem, é importante esse destaque que você comentou, né? Falamos, né, no Brasil, 100 milhões de processos. Não contabilizamos aqui quantos são físicos e quantos são eletrônicos. Hoje, atualmente, com as pandemias, no caso específico do Estado do Espírito Santo, nós estamos sob suspensão do Poder Judiciário no aspecto que se refere aos processos físicos. Ali só está se fazendo algumas demandas na área de saúde, na área do direito de ir e vir, né, de prisão, sim, etc. Né? Fora disso, particularmente, eu digo, os meus processos físicos estão todos parados. Eu tenho processo para emissão de alvará, eu tenho processo para emissão de medidas cautelares, e tantas outras esferas. O que acontece com o processo? O que acontece com o cliente, principalmente com a sociedade? Ele fica sem um atendimento. Por quê? A dinâmica deste momento é que, se nós tivéssemos os processos físicos migrados para o processo eletrônico, a sociedade teria tutela jurisdicional. Ele teria condições de atuar, os profissionais, seja do direito, da contabilidade, da administração, todos aqueles, o cidadão de bem, o cidadão comum, ele acaba tendo cerceamento ao direito da justiça. Por quê? O processo está físico. Em razão da pandemia, nós temos que respeitar os decretos governamentais para que possamos reduzir, né, a pandemia. A gente observa aqui no Estado do Espírito Santo, né, inclusive, é importante a gente fazer esse destaque, um balizamento, ou seja, está se equalizando, e a gente espera que comece a haver uma redução, não só no Espírito Santo, como em todo o Brasil, no mundo, né? Então, se o processo estivesse digitalizado, nós teríamos a justiça correndo. Na quarta-feira passada, eu fiz uma audiência por videoconferência. Mas como que eu fiz? Porque é do juizado especial, né? Foi até uma sustentação oral que eu fiz no Tribunal de Justiça aqui. O processo, sendo ele digitalizado, ele facilita. Tudo caminhou bem. Eu recebi um formulário, eu falo para os nossos alunos das nossas instituições, fizeram diversas atividades dinâmicas, avaliações pela plataforma Google for Education, o Google Forms, né, o KISS Forms. Eu recebi uma intimação pelo Diário Oficial Eletrônico com um formulário do Google Forms para me habilitar naquela sustentação oral. Foi um sucesso total. O WhatsApp aqui do Fórum de Vila Velha, tudo cronometrado, tinha mais de 150 pessoas envolvidas, eram 150 processos para julgamento, um dia inteiro, com horário tudo escalonado. Isso tudo foi possível através da tecnologia. Se não houvesse o processo digitalizado, se ele não fosse no meio digital eletrônico, não haveria a possibilidade de dar à sociedade a satisfação quanto à jurisprudência e quanto à justiça. Então, a importância de nós destacarmos isso. E, sobretudo, Heron, as instituições, né, nós estamos preocupados. Aqui a Faculdade Novo Milênio, bem como a Faculdade Promove, a Kennedy, o Centro Universitário de Santo Antônio, nós estamos preocupados no aspecto de formar cidadão, de forma axiológica, de forma humana, para que ele entenda o processo, para que ele não seja um profissional apenas com uma dinâmica da essencialidade dele, mas que sim, que ele possa servir à sociedade.
para que ele elabore dinâmicas e melhore a vida das pessoas. Essa que é a maior importância que a gente destaca. E, bem como você já disse, você é um aluno aqui da Novo Milênio, eu, graças a Deus, eu tenho essa honra de ser um colaborador da Faculdade Novo Milênio, fui aluno aqui também do curso de Direito, e a gente observa essa preocupação das instituições de destacar conhecimento, cientificidade com um olhar visionário para o mercado e atender a dinâmica da sociedade. Sim. E, professor Gilmar, interessante, eu não tinha pensado nisso, mas olha a importância da tecnologia, não só em questões financeiras e profissionais. A tecnologia, por exemplo, se o processo, como o professor falasse, como o professor falou, se o processo estivesse todo ele eletrônico já, e já caminha para isso, isso causa um impacto social. Olha que interessante, a repercussão que a tecnologia dá de uma forma universal na vida das pessoas. Ou seja, existem processos parados, o direito de alguns jurisdicionados está parado e o juiz não consegue dizer o direito, e o juiz é aquele que diz o direito, ele não consegue dizer o direito porque existem processos físicos ainda. Se a tecnologia já tiver, está caminhando para isso, mas se a tecnologia já tivesse alcançado todos esses processos, essas pessoas, o cidadão não estaria com o seu direito parado ali. E a gente vai continuar falando um pouquinho aqui sobre a questão do impacto tecnológico. Para quem é mais novo, para quem tem aí em torno de 20 anos, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, Word e Excel, pacote Office lá. Para quem já nasceu nessa geração, tecnológica, já é normal. Mas para quem, como eu, é mais antigo um pouquinho, o que acontece? Antigamente, por exemplo, o perito, o advogado, ele tinha que fazer uma petição, e ele tinha que colocar lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, ele tinha que repetir aquele cabeçalho, repetir as partes, e às vezes, ainda que fosse somente uma manifestação já padrão, Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente fala hoje, ele teria que digitar aquilo tudo na máquina, e hoje, com a questão do Word e Excel, você já cria uma petição padrão e você já só muda o nome das partes e muda ali uma coisa ou outra adequando à realidade daquele cliente. Mas ali 70% do seu trabalho já é adiantado. Então, para você que é mais novo, você não sentiu esse impacto da tecnologia. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo o seguinte, olha, a tecnologia, ela de uns tempos para cá, ela vem evoluindo e tudo impacta na nossa vida. Outra questão que a gente percebe também, que ocorreu uma mudança foi brusca, inclusive, foi drástica, assim, ninguém estava esperando. Por exemplo, os escritórios de perícia, os escritórios de advocacia, as empresas em geral, os escritórios de contabilidade, enfim, em todas as áreas do conhecimento, você que nos ouve, entenda isso, nós fomos obrigados, por um fator externo, a trabalharmos home office. E aí a gente achou que seria uma coisa muito difícil, que seria uma coisa quase impossível, mas hoje nós estamos vendo, eu estava até conversando com o professor João Martins esses dias, que, por exemplo, acho que o Banco do Brasil já anunciou que 13 prédios, ele vai desocupar no Brasil 13 prédios, gerando uma economia lá de bilhões, 1,7 bilhões para o banco. E aí eu falo, para o banco, professor João Martins, houve um impacto positivo. Mas para o proprietário do imóvel, a gente tem que destacar isso também, porque toda mudança, ela afeta mais de um lado também. A mudança, a inovação, ela é boa para um e para outro também. Por exemplo, alguém que trabalhava em uma cidade pequena atendendo um escritório de perícia. Ele fazia os cálculos lá e lá entregava naquele escritório presencialmente. Hoje, a maioria, eu tenho contato no Brasil inteiro, a gente tem grupo de WhatsApp, nas redes sociais, enfim, a gente vê que o pessoal está falando, opa, eu não vou ter mais estrutura. E aí tem um ponto positivo, qual que é? Você que mora em São Paulo, que está nos ouvindo, você pode atender hoje um processo lá no Acre. Você que está no Rio Grande do Sul, você pode atender um processo em Recife, não só judicialmente, nos eletrônicos, mas também fazendo um cálculo para o advogado, para o escritório. E aí, para nós, abriu o mercado, mas para aquele profissional que estava acomodado, a cidadezinha dele ali, acostumado, porque não tinha ninguém para oferecer resistência para ele ou concorrer,
para ele vai ser ruim, porque ele vai ter que movimentar para poder se especializar, porque agora a concorrência aumentou. Então, perceba, para a massa a concorrência aumenta, mas melhora, mas para alguns pode piorar. Então, a gente tem que analisar essa inovação, os impactos que ela traz aí. Né, professor Gilmar? Exatamente, Heron. Esse é o que a gente diz, né? É o novo normal. É o novo normal. Então, as empresas, como você falou aí, uma instituição financeira verificando que ela não precisa dessa dinâmica estrutural, né, de estar num edifício, agregando aí diversos andares para exercer sua profissão, enfim. Então, para todos vocês que nos assistem, né, profissionais, estudantes, de uma forma geral, a sociedade, a importância de qualificar-se, de buscar uma instituição comprometida com o ensino, como nós já falamos, um ensino humano, um ensino científico, para que você exerça aí seu nível mais elevado de profissionalismo, com respeito à sociedade, com vocação, com amor, com paixão naquilo que você faz. Eu vou responder aqui, Heron, se você me permitir, a minha aluna Mariana, a Mariana que está indo agora para o próximo semestre, o 8º período, e nós vamos estudar, né, Mariana, perícia contábil. Ela faz a pergunta aqui: existe alguma exceção em que o profissional não possa atuar como assistente técnico, mesmo obtendo a especialização necessária? Mariana, eu vou falar com viés em ciências contábeis, né, pela nossa intimidade aqui educacional. Dentro de uma área, seja como perito ou seja como assistente, é importantíssimo, isso a perícia eu estou falando com viés em ciências contábeis, é importante que você seja pelo menos graduado, porque fora disso há o exercício ilegal da profissão. Sim. E aí a gente alavanca para uma outra esfera, qual seja as contravenções penais, são os exercícios ilegais de profissão que não podem. Então, antes de você e se entender, se está fazendo cursos, por exemplo, vai lá fazer na plataforma Calculadora Judicial, vai procurar o professor Heron, vai fazer um curso com ele. Recomendo, gente, o curso é top, tá? Recomendo muito, né? Ele que é palestrante, inclusive, como ele já falou, da educação continuada pelo sistema CFC e CRCs, tem ajudado aí a classe contábil a desenvolver e a melhorar esses níveis de conhecimento. Então, se você é de uma área de administração, da contábil, do direito, das engenharias, etc., busque no seu conselho de categoria profissional, seu conselho de representação. Observe as dinâmicas, diretrizes, o que impõe os limites, para que você não avance num eixo de trabalho sem estar totalmente habilitado e ter essa devida competência. Porque se isso não ocorre, há, ao meu ver, né, um exercício ilegal da profissão. Não pode, né? Enfim. Sim. E assim, pegando um gancho, professor João Matos, eu estou falando um pouco aqui muito na nossa área, da área financeira, bancária. Eu peguei um exemplo, a gente bate papo, eu tenho colegas também de outras áreas, da área médica, da área de engenharia. Por exemplo, olha que interessante como que a tecnologia impacta na vida das pessoas envolvidas no processo, ou mesmo antes. Na área da engenharia, para você que nos ouve aí, nas diversas áreas da engenharia aí, da arquitetura, enfim, da construção civil, todas essas áreas, a tecnologia, ela impacta de uma forma muito legal. O profissional vai lá, faz o levantamento de imagens e compila em 3D, projeta no escritório dele e fornece ali, por exemplo, na audiência. Eu não sei necessariamente a forma como é aplicado, mas, por exemplo, o magistrado pode pegar aquele óculos VR, que se acopla o celular, né? É um óculos 3D ali que acopla o celular, e aí o profissional, o juiz e as partes, aí o perito, você que é engenheiro, aí você pode falar, tá vendo essa rachadura aqui, magistrado? Isso aqui é estrutural, então o magistrado não precisa ir fisicamente, e olha a importância, quando o magistrado ali, ou seja a parte, né, o interessado no resultado daquele processo, quando ele consegue visualizar, a imagem acabou, sai do campo das ideias. O professor João Marques sabe, às vezes o autor fala, eu tenho esse direito tal, e o réu fala, não tem, eu tenho, não tenho. Eu brinco que fala que a questão fica no campo das ideias, e fica impedidos. Agora, imagina um engenheiro, ele pega o óculos e fala, Vossa Excelência, põe o óculos aí, tá vendo, isso aqui é uma rachadura, e aí vai, efetivamente, mostra, e aí acabou. Contra aquela prova ali, a coisa fica definida. Outra coisa também, esses dias, eu fiz uma consulta
telepresencial. Achei muito interessante. Entrei em contato com a operadora do plano lá e ela me disse, assim, intuitivo, qualquer pessoa não tem barreira tecnológica nenhuma, pode ser um idoso, uma criança. Chegou na mensagem, você clicou na mensagem, habilitou. Chegou outra mensagem, você clicou, já aparece uma médica ali. Eu falei, doutora, você me perdoa que eu estou com o cabelo meio em pé, que eu nem estava esperando essa presença tão efetiva. Eu me senti sentado na cadeira dela. Então, assim, são coisas que as inovações tecnológicas vêm trazendo para a gente e que a gente, como profissional, deve estar atento para poder a gente aproveitar da melhor forma isso aí, né, professor Geomates? Aproveitar melhor que a tecnologia tem para nos oferecer. Heron, exatamente, meu amigo. A gente vai aqui se caminhando, pessoal. Tudo que é bom, né? Acaba durando um pouco. A gente ficaria aqui a manhã toda e entraríamos à tarde, enfim, o assunto é muito gostoso, a gente gosta de falar, de trabalhar com essas áreas, isso é muito importante, sermos felizes com aquilo que a gente de fato escolheu, né? Isso é importante. Sim. A gente também fazer o destaque. Heron, a gente, então, como eu disse, a gente vai caminhando aqui para os finais, né? E a gente desponta realmente. Eu gostaria até que você falasse um pouco sobre a sua experiência. Você que foi aí o finalista do concurso, né, perante a Fundação Getúlio Vargas, né, você foi o finalista desse evento aí, e você também é o grande idealizador dessa plataforma aí, da calculadora judicial. Nós estamos falando, Heron, aqui, e a todos que nos ouvem, né, nos assistem, de uma possibilidade, infelizmente, ao meu ver, uma realidade, né, infelizmente, uma realidade, uma forte recessão no emprego. Ele já existe hoje, que ele está amparado por algumas medidas, né, provisórias, algumas medidas trabalhistas. Mas e a hora que essas medidas deixarem de ter a sua eficácia? E a hora que esse pós-pandemia, o momento que a gente espera, a gente está nessa grande expectativa que chegue vacina para imunizar a sociedade, o mundo inteiro, né, para de fato acabar com esse vírus tão maléfico que é o coronavírus. Mas e os impactos aí, por exemplo, na esfera do trabalho? Como vai ficar isso? Então, há muitas oportunidades, nós temos que sair do papel, né? O papel é um meio de você esboçar, de rascunhar, mas o meio eletrônico, o meio digital, ele se esboça como o futuro hoje. Ele não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é uma realidade. Não podemos nos desvencilhar, né, dessa questão. É muito importante que tenhamos atendido. Uma criança hoje em casa, a minha filha, por exemplo, com 7 anos, ela domina com uma perfeição meio tecnológica, utiliza plataforma também na escola onde ela estuda, celulares. Então, assim, as crianças já nascem altamente conectadas. E os profissionais, e os graduandos, e aqueles que estão buscando uma situação, a gente está falando para você que, de repente, está com uma situação de trabalho, um contrato suspenso, alguma dinâmica nesse sentido, as preocupações sociais, econômicas, que, obviamente, elas existem. Então, a gente tem que estar focado com um olhar prospecto na tecnologia, essas oportunidades. Eu gostaria que você falasse nesse aspecto, você que é o idealizador dessa plataforma, da sua startup, a calculadora judicial, e você já tem essa plataforma há muito tempo, né? Ou seja, você já saiu na frente. Gostaria que você falasse para todos nós nesse sentido. Professor Geomates, apesar de não ser tão novo assim, você tem mais idade um pouco, o que acontece? Eu sempre procuro estar antenado com a tecnologia. A calculadora judicial, na verdade, surgiu da ideia, eu tinha demanda, olha só que interessante, eu não conseguia contratar pessoas. Eu tinha um escritório com outra sócia, a Neide, uma grande perita lá de Juiz de Fora, a gente tinha uma sociedade, uma parceria lá, eu precisava expandir, eu não tinha pessoas para contratar. Eu disse, olha, eu vou diminuir, então, essa necessidade de mão de obra especializada. Criei uma plataforma, e aí participei, graças a Deus, a Fundação Getúlio Vargas, que na América Latina é referência. A gente teve aí uma competição em 2014, já tem um tempo já, a gente foi finalista nacional de 4.000 participantes, a gente ficou, selecionaram 49, a gente participou. Por que eu falei isso, dei essa volta toda? Para dizer que o profissional de hoje, ele tem que estar antenado, ligado nas oportunidades. Não é só ficar fazendo, como o professor Gilmar diz, você tem que estar com a sua percepção aberta, porque o mercado mudou. A gente estava pesquisando aí, eu sempre estou acompanhando o mercado,
O IBGE já mostrou que teve uma questão do desemprego, teve uma retração, vai ter a Fundação Getúlio Vargas está prevendo uma recessão, vai ser curta, mas nos últimos 40 anos vai ser uma pancada forte, como está escrito lá na manchete, uma pancada forte, mas curta. Para alguns vai ser ruim, alguns vão perder o trabalho, infelizmente, né? Mas é uma coisa que está além, né, professor João Marcos? A crise impacta na vida de algumas pessoas, mas para nós, para você que está no mercado, para você que pretende atuar, o que acontece? Vão abrir muitas oportunidades. Primeiro, 19 milhões de empresas, muitas delas vão entrar em dificuldade. Ou seja, eu estava vendo agora um ministro do STJ, uma live que ele fez, falando que acha, assim, que o entendimento geral é que a justiça, acho que nem está preparada para receber a quantidade de processos que vão surgir fruto das recuperações judiciais. E outra, ações trabalhistas também. Ou seja, se nós estivermos preparados, já encerro a minha fala, se nós estivermos preparados para esse mercado, vai vir uma enxurrada, eu tenho certeza que não existe hoje, professor João Martins, profissionais habilitados para atender a demanda, que vai ter demanda que o judiciário, que o STF, o STJ estão indicando. E aqui eu fico, então, encerro a minha fala, eu quero agradecer muito a oportunidade, professor João Martins, que é um grande amigo, a gente está sempre junto, é mestre também, sempre que eu tenho dúvida, recorro a ele. Para mim é um grande prazer ser aluno, depois de muito tempo sem estudar, depois de muito tempo graduado em contabilidade. Eu brinco e falo que eu tenho alunos que são mestres, eu, Heron, não tenho mestrado, mas tenho alunos que são doutores, porque lá no curso de educação continuada, eu encontro esse pessoal como aluno, são doutores em várias áreas de conhecimento, mas no CRC mais específico como contador, mas essa área nossa para ver, que é uma área muito dinâmica, e agora como aluno da Faculdade Novo Milênio, gostando muito, o direito flui de uma forma maravilhosa, eu acho que todo cidadão deveria fazer a graduação dele mais direito também, um curso que apaixona todo mundo. Grande abraço a todos que nos ouviram, que vão nos ouvir, que dedicaram seu tempo vendo esse vídeo aí. Grande abraço. Heron, nós agradecemos ao Heron pela brilhante participação nesse evento, quero agradecer imensamente a ele, né? O assunto é super relevante, nós queremos agradecer a você aí, né? Que está em casa, que está nos assistindo a nossa live, e lembrar que este congresso acontece até o dia 24 de julho, com temas imperdíveis. Para você, aluno, que acompanha essa live, comece a campanha Amigo Indica Amigo. Indique um amigo para estudar com a gente na nossa instituição e ganhe desconto na sua mensalidade. Quanto mais amigos indicar, maior será o seu desconto. Não perca o período de rematrícula com condições especiais para essa semana. E mais informações, consulte os sites das faculdades que seguem abaixo. Pessoal, um forte abraço a todos vocês, o meu muito sincero e humilde obrigado. Até mais.